Fala galera, tudo bom pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Pessoal, dando prosseguimento então aos nossos conteúdos, em especial conteúdo usa as resoluções de provas da banca Sebrasp. Quero trazer para vocês a questão de número 8, tá? Questão de número 8, pessoal, é uma questão que ela vai tratar dos famosos, né? Os que mais caem em certames públicos, tanto federal, estadual, municipal, os pronomes relativos, tá? Então vamos lá, leitura. Uma leitura simples agora aqui dentro. Deixa eu só colocar aqui em preto. Pessoal, lembrando, tá? Lembrando que as questões são questões aqui dentro nas quais eu consigo trazer questões de 2022. Então, são questões aqui bem atuais, justamente para que vocês possam ter ah, esse entendimento em relação às questões que a banca Sevrasp ela vem cobrando no ano de 2022, tá? Texto associado, então vocês vão ter um texto agora aqui dentro, tá? Então vocês vão ter nosso primeiro parágrafo, o nosso então segundo parágrafo, um terceiro parágrafo agora aqui dentro, tá? Então terceiro parágrafo, o nosso quarto parágrafo. Sim, pessoal, vocês já devem estar percebendo que a banca ela trabalha muito com texto, tá? Algumas pessoas têm o hábito de não ler o texto, outras pessoas têm o hábito de fazer aquela leitura inicial. O que que eu sempre recomendo? Sempre recomendo aqui dentro, principalmente para as bancas ah, que não são bancas, digamos, federais, né? São bancas estaduais e bancas municipais. É recomendável fazer primeiramente as questões de gramática normativa barra descritiva, ou seja, a gramática propriamente dita, né? Aquela gramática onde praticamente nós aprendemos a usar as regras, a norma padrão, a norma culta da língua portuguesa, para depois que vocês consigam resolver realmente as questões de compreensão e interpretação de texto. Nesse caso, vamos usar essa técnica também, ou seja, vamos para a primeira questão e vamos verificar se a questão realmente ela é de gramática ou é uma questão de interpretação ou compreensão de texto. Obviamente, como se trata de apenas uma única questão, a gente só tem que ver se é de que uma questão relacionada à interpretação e compreensão ou uma questão relacionada propriamente à questão de gramática normativa barra descritiva. Nesse caso, pessoal, é a questão de gramática, tá? Então, vocês vão trabalhar aqui dentro com os nossos pronomes relativos. Quem são eles, pessoal? O que, o nosso quem, então, o nosso o qual, a nossa a qual, os quais, as quais, o nosso cujo e o nosso onde, né? Então, cujo, cuja, cujos e cujas, tanto no singular como no plural. O onde é diferente do aonde, tá? Lembrando que o onde ele é usado para verbos estáticos. Esta é a cidade onde morei. Então, quem mora, mora em um lugar, então estático. E aonde usado para verbos de movimento. Aonde você vai, ó, o verbo ir. Então, é um verbo que denota uma ideia de movimento, tá? Posso muito bem trocar esse onde aqui dentro por em que, e posso muito bem trocar o aonde pelo para onde. Tá, tudo bem, isso vocês também já sabem. O que que eu quero que vocês cuidem agora aqui dentro? Eu quero que vocês cuidem, em especial, o pronome relativo cujo e as suas flexões. Por quê, pessoal? Porque vocês estão percebendo ali dentro, no próprio comando da questão, que a questão, sim, ela vai trabalhar em especial com um pronome relativo cujo. Olhem aqui, vamos lá. No segundo período do terceiro parágrafo, então, o que que é período, gente? Frase, oração, período. Frase para nós, pessoal, característica ou características no plural. Inicia com letra maiúscula, termina no ponto final. Então, o ponto final ele é uma suspensão, uma interrupção do raciocínio, quando o raciocínio acaba.
Uma frase, ela não necessita necessariamente a presença de verbo, tá? Não é uma obrigatoriedade, então a frase ela pode muito bem sim ser uma frase nominal ou uma frase verbal. Mas Fabrício, o que que é uma frase nominal? Pessoal, não tem a presença de verbo. Então, Deus, Ave Maria, ora bolas, tá? Ai meu Deus. Então são frases aqui dentro em que ela tem, sim, ali para nós, nós conseguimos entendê-la, então ela tem para nós ali dentro um processo comunicativo, porque nós conseguimos entender aquele processo comunicativo, mas ela não tem necessariamente a presença de verbo, tipo ora bolas, tá? Então são frases ditas nominais. O que que são frases verbais, pessoal? As frases verbais são aquelas que têm a presença de verbo. João cantou à noite. Então, cantar é um verbo, então passa a ser agora uma frase com a presença de verbo. Também é uma frase comunicativa, porque ela comunica, inicia com letra maiúscula e termina com ponto final. O processo comunicativo ali dentro é entendido e entendível, né? E o que que vai acontecer, pessoal? Depois de frase vem a dita oração. O que que é oração? Pessoal, oração é a presença de verbo ou presença de verbos. E o que que é o período? O período, portanto, é um conjunto de orações. No momento que eu tenho a presença de uma oração, eu estou trabalhando com período simples. No momento que eu tenho a presença de duas ou mais orações, eu estou exatamente trabalhando com quem, gente? Estou trabalhando exatamente com um período composto. Fabrício, o que que é período misto e o que que é período complexo, né? O período complexo muito usado no Exame Nacional do Ensino Médio para a construção dos nossos textos dissertativos e argumentativos. Vou ter a presença do período simples, vou ter uma estrutura de período composto, vou ter aposto, vou ter vocativo, vou ter elemento intercalado, oração intercalado, comentário do autor, ou seja, é a junção do período simples, a junção do período composto, a junção do período misto, que são a presença ali dentro de três ou mais verbos, né? O período simples junto com o período composto forma o período misto. Então, cuidem, pessoal, que o período composto é a junção do período simples, composto e período misto, né? Tá, tudo bem. Tá explicado a partir de agora. O que que eu quero de vocês, então? Ele está dizendo para nós que aquele para ali dentro, ou seja, olha agora, para cuja solução. Então, para cuja solução. Vocês têm o cuja, cuja agora aqui dentro. Então, primeira característica que vocês têm que cuidar, gente. Vocês têm que cuidar aqui dentro que eu não posso, agora a regra do artigo, eu não posso usar artigo depois do pronome relativo cujo, cuja, cujos e cujas. Não, não posso. Por que que eu não posso, pessoal? Porque já dentro do cush, que é o meu radical elemento estrutural básico, eu já tenho o, o a, o os, o as, ou seja, o próprio artigo. A única coisa que eu vou fazer é flexioná-lo de acordo com o elemento que segue. Nesse caso, solução é a solução, e solução é uma palavra que está no singular, então fica cuja, porque é um feminino singular. Tá, tudo bem, isso você já sabe. Contudo, pessoal, o que vocês não sabem aqui dentro, que vocês têm que ter uma atenção redobrada, é que o que, o qual, a qual, os quais, as quais, o cujo e o onde, eles podem sim ter a presença de quem? De preposição, tá? Então, ele pode sim ter a presença de preposição antes. Qual preposição, Fabrício? Qualquer uma. Tá, mas eu coloco essa preposição como eu quiser, do jeito que eu quero? Não, pessoal, nunca foi desse jeito. Onde é que nascem as preposições? As preposições elas nascem obrigatoriamente de um verbo ou nascem obrigatoriamente de um nome. No caso em tela, regência verbal, no caso em tela, regência nominal, tá? Então essa é a característica primordial da regência, o termo regente por um termo regido, tá? O que que vai acontecer? Verbo, pessoal, na língua portuguesa tem em torno de 12 mil verbos, tá? Aqui dentro. Em torno de 12 mil.
Não é uma ciência exata, é em torno de 12 mil. E nome da língua portuguesa, pessoal, é quase infinito. É finito, obviamente, tá? Mas a gente pode usar aqui dentro muito bem uma metáfora, né? Uma figura de linguagem para dizer que tem muito nome na língua portuguesa. Tá, tudo bem. Então é praticamente ou humanamente impossível ficar decorando o verbo e praticamente ou humanamente impossível ficar decorando o nome e os elementos agora aqui dentro que necessitam ou não necessitam de preposição, tá? É muito complicado justamente pela extensão e pela magnitude desse conteúdo, tá? O que que eu tenho que fazer, pessoal, aqui dentro? Eu tenho que olhar para o verbo, tá? E tentar nesse verbo agora aqui dentro, tem contribuído, tentar verificar a sua transitividade. Será que é um verbo intransitivo? É um verbo que tem sentido completo? Será que é um verbo transitivo direto, que é um verbo que não necessita preposição? Será que é um verbo transitivo indireto? É um verbo que necessita preposição? Será que ele é um verbo transitivo direto e indireto? Ou será que ele é um verbo de ligação? O que que ele é? Né? Ah, mas Fabrício, ali está para cuja solução. Então, muito possivelmente seja um verbo transitivo indireto que necessite uma preposição. Beleza, show de bola. O problema é, essa preposição ela está correta ou ela está incorreta? Será que não é a preposição em? Será que não é a preposição a? Será que não é a preposição agora de, com, contra? Então, pensem comigo. Quem tem contribuído, ou quem tem contribuído para alguma coisa? Hum? Sim, quem tem contribuído para. Então, essa preposição, nesse caso agora aqui, pessoal, ela é sim uma preposição aceita. Por quê? Porque a locução verbal tem contribuído necessita de quem? Necessita de um termo preposicionado. Então, quem tem contribuído para. Então, perfeitamente correto, pessoal, tá? Perfeitamente correto. Fabrício, mas tu não foi nem no texto? Sim, pessoal, não tem necessidade, tá? Onde é que está o meu primeiro parágrafo? Ó, onde é que está agora a sequência? Minha sequência está aqui, gente, ó. Então, o que que vai acontecer, pessoal? Às vezes, tá? Isso acontece de não precisar fazer inicialmente a leitura do texto. Pessoal, qualquer prova de concurso público, vocês sim vão ter que ler texto. Quando, onde e como vocês vão ler esse texto é a banca organizadora, o próprio comando da questão. Então, se tem 10 questões de língua portuguesa e vocês têm que fazer a leitura uma única vez, porque um comando da questão te obriga a fazer isso, o que que eu recomendo? Façam as outras 9 questões primeiramente, porque são questões de gramática. Ou ela vai ser uma questão de pronome, ou ela vai ser uma questão de crase, ou é uma questão de regência, uma questão de concordância, enfim, são questões de gramática, ou seja, está dentro da gramática a regra. Então, o que que vai acontecer? Então, vai ser uma ou duas questões de interpretação, uma ou duas questões de compreensão, tá? Então, leiam primeiramente o comando da primeira questão e se pergunte: é uma questão de interpretação? Não. É uma questão de compreensão? Também não. Então, é uma questão de prática. Então, eu vou fazer. Por que que eu digo isso, pessoal? Porque uma questão de interpretação, uma questão de compreensão, ela é uma questão que ela exige um pouco mais de tempo, um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Porque eu tenho que acessar aqui dentro os operadores argumentativos. Eu tenho que acessar na minha cabeça não só os operadores, mas sim os pressupostos, sim os subentendidos. Então, eu tenho que ver aquelas informações que estão ali de forma explícita, mas elas trazem para nós um sentido de forma implícita. Então, eu tenho que ter esse cuidado, são essas informações extras agregadas dentro daquelas palavras. E para fazer isso, gente, eu demoro, pessoal, em torno de uns 15 minutos. Então, a leitura tem que ser uma leitura um pouquinho mais atenta, um pouquinho mais acurada, tá?
Nesse caso, para cuja solução durante séculos a ciência e a tecnologia têm contribuído. Quem tem contribuído para, tá? Tranquilo? Foi, pessoal? Conseguiram entender? Próxima questão agora aqui dentro é novamente, pessoal, questão número 9, tá? Então, MP, então, analista de contas públicas, direito CESP 2022. O que que eu quero de vocês? Novamente, primeiro parágrafo, novamente o meu segundo parágrafo, novamente o meu terceiro parágrafo, tá? Texto um pouquinho mais curto em relação ao texto anterior. O que que ele está nos dizendo? No trecho, distinguem-se três tipos de corrupção. Terceiro período do segundo parágrafo. O vocábulo se tem a função de indeterminar o sujeito da oração. Pessoal, uma questão bem simples, uma questão bem tranquila. O que que eu tenho que cuidar nesse tipo de questão? O C, tá? O C para a banca Sebrae, pessoal, ela não cai com tanta intensidade, tá? O que que cai com muita intensidade? Questões de interpretação e compreensão de texto, em que sim, dentro dessa questão, tu vai trabalhar no ponto de vista ou aspecto semântico, no ponto de vista ou aspecto morfológico e também o aspecto sintático, tá? Da análise sintática. Então, tudo junto e misturado. Nesse caso aqui dentro, pessoal, vocês vão ter quem? Vocês vão ter esse C. O C na língua portuguesa é um elemento complicado porque ele exerce diversas funções, pessoal. Ele pode ser uma partícula expletiva ou de realce, né? Vem para realçar, dar uma ênfase à frase, o que também pode. Ele pode ser um índice de indeterminação do sujeito, o famoso IIS. Ele pode ser a famosa PA, que é partícula passivadora. Ele pode ser um pronome reflexivo, tá? Quando o sujeito ele pratica e ele sofre a ação, mas nesse caso ele quer o sujeito indeterminado. O que que é um sujeito indeterminado, pessoal? O sujeito indeterminado ele tem algumas características. Esse sujeito ele não tem agora aqui dentro sujeito, tá? Então, a primeira característica do sujeito indeterminado. Ó, sujeito indeterminado é um sujeito que não se determina. Eu não consigo agora, no meu período, aqui dentro, determinar o meu sujeito. Exemplo, telefonaram para você. Bom, quem é que telefonou para você? Em regra, eles. Tá, mas eles quem? João e Maria, João, Maria e José, João, Maria, José e Fabrício, quem telefonou? Eu não consigo pegar o meu dedo e apontar quem são as pessoas, tá? Então é um sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, pessoal, ele acontece de duas formas. O verbo está na terceira pessoa do plural, o sujeito não está expresso na oração e não pode ser determinado pelo contexto, ou o verbo está na terceira pessoa do singular, seguido do índice de determinação. Outra característica, a característica é a seguinte: o meu verbo vai ser um verbo intransitivo, vai ser um verbo transitivo indireto ou vai ser um verbo de ligação. Para que seja uma partícula passivadora, ou seja, que o ser seja uma partícula passivadora, eu vou ter o oposto do índice. Eu vou ter sujeito e eu vou ter um verbo transitivo direto. Pense o verbo distinguir. Quem distingue, distingue, ou quem distingue, distingue alguma coisa de alguém. Quem distingue, distingue alguma coisa de alguém. Então, o que que eu tenho? Eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Se eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, pessoal, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: eu tenho agora um verbo transitivo direto. E se eu tenho um verbo transitivo direto, sim, eu tenho a possibilidade de ter quem, pessoal? A partícula passivadora também, tá? Então eu tenho que ter um certo cuidado aqui dentro, tá? Então, muito possivelmente,
esse tem a função de indeterminar o sujeito, não seja, justamente porque esse verbo é um verbo que sim, que ele exige um objeto direto sem o uso de preposição, tá? Então, vamos fazer a pergunta agora para esse verbo? Vamos lá, então. Aqui. Pessoal, o que se distingue? Três tipos de corrupção, né? Então, três tipos de corrupção, tá? Fechou? Então, se eu tenho agora aqui dentro três tipos de corrupções, ó, três tipos, tá? Três tipos, né? O que que se distingue, pessoal? A corrupção ou os três tipos? Os tipos, né? Então, esse tipos agora aqui dentro é o meu sujeito e o meu sujeito simples, tá? Se é o meu sujeito simples, pessoal, eu tenho agora aqui dentro quem? Eu tenho agora aqui dentro sujeito. Eu tenho uma transitividade de verbo. Então, perfeitamente correto, tá? Qual a transitividade? Obviamente, um verbo transitivo direto, né? Então, fechou. Esse cara aqui, com toda certeza, é uma partícula apassivadora, tá? Fabrício, mas como é que eu faço uma prova real para conseguir agora aqui dentro saber que ele realmente é uma partícula passiva? Pessoal, nesse caso aqui, vocês estão trabalhando com a voz passiva sintética. Transformem essa voz passiva sintética numa voz passiva analítica. Três tipos de corrupção são distinguidas, tá? Então, agora, três tipos de corrupção são distinguidas. Aqui. Fechou, tá? Tranquilo, gente? Foi? Conseguiram entender? Então, se eu tenho agora uma partícula passivadora, pessoal, que é o caso em tela, eu trabalho com uma voz passiva que uma voz passiva sintética. Uma voz passiva sintética, tá? Porque a voz passiva analítica, vocês têm que ter obrigatoriamente a presença do verbo ser, mais o nosso ado ou até mesmo o nosso ido. Tranquilo? Foi? Conseguiram entender, pessoal? Facilzinho, né? Gente, se vocês tiverem alguma dificuldade depois, pessoal, entre em contato comigo que eu prontamente atendo vocês, tá? Meu muito obrigado, gente.